Segunda rodada de perguntas, o depoimento de Bolsonaro complica a situação de Mauro Cid? Complica. Ou seja, Mauro Cid já está complicado, tá certo? É evidente, os fatos o colocam numa situação muito difícil. Mas Jair Bolsonaro, ele pura e simplesmente lava as mãos na tentativa de fugir da cena do delito. E isso é muito grave, porque fica a responsabilidade todinha para Cid por tudo aquilo que efetivamente está ocorrendo. Ele sequer pode dizer que recebeu uma ordem, embora ninguém possa cumprir determinações ilegais, claro, mas poderia ser uma situação de atenuação à sua situação. Se ele falasse, olha, eu estava obedecendo ordens do meu superior. Ele nem isso, em tese, poderia falar se ele acolher a versão de Jair Bolsonaro. Só resta a Cid falar a verdade para poder diminuir a sua pena, nem para se safar. Ou fazer uma delação premiada, ou então falar a verdade na espera que efetivamente tudo isso seja desfeito. Caso contrário, ele está numa situação dificílima. Agora, mesmo que Cid fale, não, Jair Bolsonaro não me deu ordem e mate no peito a bola, né? Isso não vai afastar a situação difícil em que se encontra Jair Bolsonaro. Não há explicação para situações razoáveis. Por que que alguém tira, sendo pessoa de confiança do presidente, um certificado de vacina? Por que que alguém trabalhou para que esse certificado constasse vacinação que não ocorreram, se o presidente não ia se beneficiar dele? Por quê? Não há sentido na não participação de Bolsonaro. Sim. Caio, o depoimento de Bolsonaro complica a situação de Mauro Cid? Sim. Aqui eu vou concordar com o Zé Eduardo. Mas eu achei muito infeliz, doutor, a sua comparação entre mandante de assassinato, né, e, supostamente, o mandante da alteração de um cartão de vacinas. Até porque uma situação você dá com o tipo penal, olha, mandante do assassinato. A outra é a seguinte, quem disse que o Bolsonaro mandou? Não adianta a gente colocar tudo em hipótese, mas depois argumentar com a certeza de quem já tem uma acusação pronta. Isso não faz o menor sentido. Você dá como certo na sua argumentação que Bolsonaro mandou, ou que essa é a única possibilidade plausível. E enquanto não forem ouvidas todas as partes, enquanto a gente não tiver acesso ao depoimento do Mauro Cid, a gente está basicamente especulando aqui, né? É um debate, de novo, de certa forma, no escuro. Quem tem que responder agora em quais circunstâncias tomou essa decisão e por quê, é o próprio Mauro Cid. E aí a gente vê se isso conflita com o depoimento do presidente da República, que, diga-se de passagem, manteve-se inalterado ao longo do tempo. O que ele alega? Não me vacinei, nunca adulterei cartão nenhum que seja e não mandei adulterar, né? Então, a não ser que alguém prove que essas afirmações estão equivocadas, isso daí simplesmente é fogo de palha, né? Sim, Zé Eduardo tem 1 minuto para a réplica. Sabe o sentido da palavra mandante? Mandante é mandante, mandante é quem manda. Se eu mando praticar um ato ilícito, esse ato ilícito pode ser um homicídio ou pode ser uma falsificação. Mandante é mandante, Caio. O que está se apurando, e eu disse que tem que ser apurado, é se Jair Bolsonaro é o mandante daquilo. E as situações não o favorecem. Porque não há sentido que ele não seja o mandante, mas quem sabe a defesa conseguirá demonstrar esse sentido. Por que foi expedido uma certidão de vacina para Jair Bolsonaro? Por que foi alterado num esquema lá no Rio de Janeiro o registro de vacina? Por quê? Porque as pessoas estavam se divertindo, porque era uma brincadeira, era um jogo, quem altera mais. Alguma explicação tem que existir. Eu, até o momento, não vejo nenhuma explicação que não fosse alterar o registro de vacina para expedir-se uma certidão de vacina que não ocorreu, fraudulenta, para Jair Bolsonaro utilizar se fosse sair do país. Ou seja, quem está no escuro, Caio, não é o debate. Quem está no escuro é a defesa de Jair Bolsonaro. Sim, Caio. E ele foi efetivamente beneficiado? Esse suposto cartão de visita apareceu em algum lugar? Você percebe que não tem materialidade aqui, doutor? Onde que ele foi beneficiado? Se, inclusive os especialistas ouvidos, olha, no caso do presidente da República, por questões diplomáticas, né, ele não precisaria ter apresentado esse cartão em determinadas visitas, nas visitas que fez efetivamente, ele sempre vocalizou publicamente que não se vacinou. Portanto, imagina a incoerência, não faria sentido nenhum você fazer uma alteração do registro de vacinação que conflita com o seu próprio discurso. Isso seria a morte política
de Jair Bolsonaro. Por isso não faz sentido que ele tenha ordenado essa adulteração. Faria mais sentido que ele cancelasse a visita, se você quer saber. É óbvio. Né? Então, assim, a lógica, ela desafia talvez os dois polos dessa discussão. E só não dá para tratar um investigado como se já fosse culpado. Sim.